Oiê, meu nome é Ana Laura, por mais que não aparenta, eu tenho 18 anos e o objetivo desse canal é trazer o evangelho da vida diária, falar aquilo, compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo. E hoje aquilo que o Senhor tem ministrado bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, é a respeito daquilo que a gente realmente precisa e daquilo que a gente busca. Então, bora lá! Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós procuramos e aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Por exemplo, quando nós estamos muito cansados, temos várias atividades e a gente vai lá e compra energético. Ano passado mesmo, quando eu estava no terceiro ano, eu bebia muito energético, mas o que eu precisava é ter uma noite de sono boa, uma noite de sono que realmente trouxesse esse descanso, em vez de ficar ali consumindo o energético. Então tem a diferença daquilo que a gente precisa e aquilo que a gente procura. Agora, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia também deixa isso muito claro. Lá em João, no capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Grava esse número, meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou a mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá uma vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente, você disse a verdade. Bom, aqui no versículo 15, a mulher, ela pede essa água e ela diz: Eu nunca mais precisarei voltar a esse poço. Lembra lá no início do capítulo que Jesus, ele vai ao poço meio-dia e ele encontra com essa mulher meio-dia. Nenhuma das mulheres iam exatamente nesse horário, onde o sol estava mais quente, estava ali mais estridente, que estava mais nesse pico mesmo de calor. As mulheres não iam nesse horário, mas a mulher samaritana ia. Essa mulher que menciona aqui nesse versículo ia. Porque ela não tinha esse relacionamento bom com as outras mulheres. Ela ia justamente no horário diferente para não se relacionar com as outras. Justamente por causa desse estilo de vida dela, da forma como ela vivia, ela não conseguia se relacionar. Porque seria um ambiente ali onde ela seria maldita, ela seria ridicularizada, ela seria humilhada pelas outras mulheres. Então ela não tinha esse relacionamento bom. Ela tinha que ir num horário diferente pegar essa água, no horário mais quente. E quando Jesus fala para ela que tem essa água viva, essa água que sacia toda a sede, ela pensa: nossa, eu nunca mais vou precisar vir aqui no poço. Eu nunca mais vou precisar ter que passar por toda essa situação. Nunca mais vou precisar ter que vir meio-dia no sol rachando, ter que ir em um horário diferente para não ter que lidar com essas outras mulheres que vêm ao poço. Então, todos os meus problemas estão resolvidos. Porque para ela ir buscar essa água, para ela ir ao poço, era um ambiente em que expunha o verdadeiro problema dela. Aquele ambiente ali do poço, ele expunha aquilo que era o verdadeiro problema. O problema não era pegar água, o problema não era ir ao poço.
O problema era a relação que ela tinha com as outras mulheres. O problema era a forma como ela vivia a vida dela, a forma como as pessoas tratavam ela. Isso que ela não entendia. Ela buscou solução de um problema, que a perspectiva dela, ao ponto de vista dela, seria a solução para tudo. Resolveria e seria algo maravilhoso. Mas Jesus, ele tem um olhar além, ele tem um olhar adiante. Ele vê que isso não seria uma solução, mas a solução seria a vida eterna. Seria essa água de intimidade, essa água que limpa, essa água que realmente sacia a sede, não a sede física, mas a sede da alma, a sede do espírito. O que Jesus está oferecendo para ela é essa proximidade, essa intimidade, essa sede da alma e do espírito saciada. E o mais interessante é que lá no versículo 28, depois que Jesus tem um diálogo ali com ela, e ela entende o que é essa água viva, né? Essa água que Jesus está oferecendo. Lá no versículo 28 diz: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço. Então ela foi lá pegar água, ela foi lá buscando a solução para esses problemas, e ela entendeu aquilo que era verdadeiramente o que ela precisava. E ela já deixou a água ali junto ao poço. Ela não estava mais se importando com aquela água, ela não estava mais se importando com o poço. Ela deixou a vasilha junto ao poço. E correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Uma mulher que antes ia meio-dia ao posto para pegar água, para evitar contato com as pessoas porque ela não tinha um bom relacionamento, agora estava indo contar para todo o povoado. Uma mulher que evitava ser exposta, uma mulher que evitava olhares, uma mulher que temia os homens, agora estava indo, correndo, para falar para todos, sem medo, daquele Jesus que ela encontrou. Um Jesus que não estava julgando ela, um Jesus que não estava apedrejando ela, um Jesus que sentou e pediu água a ela. E quando ela entendeu que, na verdade, ela que precisava dessa água, ela que precisava desse relacionamento de aliança, ela que precisava conhecer mais Jesus, ela entendeu que a solução do problema dela não seria uma água para que ela nunca mais voltasse ao poço, mas seria uma água que transformaria o estilo de vida dela, que transformaria a vida diária dela. E essa é a forma como a gente tem que olhar as coisas. A gente tem que estar atento àquilo que a gente procura e àquilo que a gente precisa. Será que a gente está procurando uma água que vai saciar essa sede para que a gente não precisa mais ir ao poço, aonde os nossos problemas são expostos, aonde aquilo que nos fere é exposto, as nossas feridas, as nossas mágoas são expostas? Ou será que a gente realmente entende aquilo que precisamos, que é a relação, que é a intimidade com Jesus, e é isso que procuramos? Porque ela tinha uma visão ali muito limitada, ela via só o que estava acontecendo. E não é de se esperar que ela tivesse outra reação, não é de se esperar que ela procurasse outra coisa ou quisesse outra coisa. Porque nós, seres humanos, somos assim. A gente tem uma visão muito limitada. Mas Jesus, ele olhou além, ele olhou para o coração dela, para aquilo que estava ferido, para aquilo que estava machucado. Ele olhou para a alma, ele olhou para o espírito, ele olhou muito além daquilo que era uma necessidade física. E assim, a gente pode também comparar lá em Isaías 40, no versículo 30, que diz assim: até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Eles vão alto como águias, aqueles que estão no Senhor, aqueles que confiam, aqueles que dependem, aqueles que se entregam, aqueles que não olham apenas para suas próprias vontades, para suas próprias necessidades, ou para aquilo que precisa, para o seu próprio orgulho. Aqueles que realmente confiam no Senhor e têm essa intimidade, são como águia. Não olha apenas aquilo que está perto, mas olha além, olha numa outra perspectiva. Porque imagina uma serpente. Uma serpente, ela anda ali rastejando, mas ela só vê a terra, ela só vê a poeira, ela só vê aquilo que está ali perto, cegando ela. Mas uma águia, ela tem uma visão panorâmica, ela tem uma visão mais distante. E assim é aqueles que confiam no Senhor. Que a gente venha viver essa intimidade, esse relacionamento, para não olhar apenas aquilo que está à nossa volta, mas confiar no Senhor e ter essa visão, essa perspectiva
que vem do alto, que vem do Senhor. Espero que essa palavra tenha testificado no seu coração. Coloque também nos comentários aí o que o Senhor tem falado com você, se isso testificou. E já deixa o seu like e se inscreve, porque logo logo tem mais vídeos. Tchau!